Bom, então, é, vamos lá, né? Voltando aí à questão do módulo. Eu trouxe essa questão aí, os exercícios lá do módulo, no caso, volume 2, tá? Matemática 1. Vocês vão encontrar essa questão lá na página 380, que é o conteúdo de função quadrática. Bom, então vamos lá, fazendo aí o estudo aí da questão. Então a questão pede o seguinte. Questão 1. Sabe-se que o gráfico de uma função quadrática passa pelos pontos A de -2 e 0, B, -1 e 3, C, 1 e 0. Calcule-se a área do triângulo cuja vértices são. Aí o vértice ele dá os pontos. Ponto D, que é menos 5 e 0. No caso 2, ele passa pela origem do eixo cartesiano. E o 3 aqui é a intersecção do gráfico da função quadrática com o eixo das ordenadas obtém-se. Aí ele pede aí, no caso aí, para a gente calcular no caso a área, né? A área desse triângulo aí que foi dado aí é, seguindo essas três etapas, tá? A gente precisa aí, no caso, seguir essas três etapas. Deixa eu só pôr aqui essa questão, se eu conferir aqui no módulo, é essa mesmo, página 100 e 380 do módulo. É, é isso mesmo. Então, aqui, ó, vamos lá, então, aqui a gente fazendo aí a análise, né? É, no caso, foi dado aí, ó, o ponto A, ponto B e ponto C. Vamos desenhar o plano cartesiano, interceptar esses valores, esses pontos aí, para na sequência a gente ver e fazer o análise, né? Então, eu vou desenhar aqui, do lado aqui, no caso, o plano cartesiano, que é o gráfico, né? Sabemos que plano cartesiano é o gráfico. Então, aqui a gente tem aqui o valor de x e aqui o y. É, Então, vamos interceptar esses pontos aí que foi dado. No caso aqui, ele deu o ponto A, -2 e 0. Então, -2. Lembrando que sempre o primeiro valor é x, o segundo valor é y. Então, -2 do x, ó, imagina que aqui é -1, -2. Então, -2 vai estar aqui, o ponto A. Vou pôr aqui já ponto A. O ponto B é -1 e 3, -1 do, do x com 3 positivo. Então, 1, 2, 3. Então, 3 vai estar aqui. Eu vou pontilhar, vou chegar aqui no ponto B. Ponto B. E o ponto C é 1 e 0. O 1 do... No caso aqui, o 1 do primeiro valor aqui é x, então o 1 positivo vai estar aqui, o 1. O 0 do y já é na origem aqui, né? Então o ponto C fica exatamente em cima do 1, ponto C. Bom, então já identifiquei aqui três pontos, né? Aí agora vamos voltar lá de novo nas informações que a questão enunciado. Sabe-se que o gráfico de função quadrática passa por esses pontos. Bom, então aqui, ó, já de cara aqui a gente já sabe, né? O que a gente tem dois pontos. Ó, observa nesse ponto A e o ponto C, está interceptando aqui o eixo X. Então eu posso afirmar que o ponto A e o ponto C são as raízes, tá? São as raízes. Então, se são as raízes, eu já posso já fazer até a parábola, né? Desenhar a parábola para ficar melhor e para mim entender a questão. Se, outra coisa, se no caso aí
afirmou que aquele ponto B, ó, que está lá em cima, passa também pelo gráfico, então, ó, ela só pode passar para aquele gráfico se a concavidade for voltada para baixo. Não existe aqui eu passar por esse ponto A e C, uma parábola, e esse ponto B está aí passando por esse gráfico. Então, a única maneira é concavidade voltada para baixo. Então, é, eu vou desenhar essa parábola. Uma outra coisa que no caso aí eu preciso saber aqui um eixo de simetria, tá? Quer saber qual que é aonde que é o ponto máximo ali, ó, da parábola, para me dividir aqui ao meio, para saber aonde que vai cortar, até aqui no eixo Y, que ele não dá. Então, para a gente saber a simetria, que é dividindo ao meio, esse x aqui, ó, dividindo ao meio. Ou seja, onde que está a metade aqui, olhando para esses dois pontos, o A e o C, onde que vai estar a metade? Ó, eu tenho aqui, ó, do -2. Se eu for contar aqui, ó, eu vou ter um intervalo aqui, ó, de 3. Ou seja, metade vai ser 1,5, tá? 1,5 para cada lado, digamos assim. Então aqui, ó, o que chamamos de simetria, né? A simetria dessa parábola aqui, ela vai estar em 0,5, ou seja, -1/2, que sempre representa em formato de fração, que é o eixo aqui de simetria. Então, essa parábola, o eixo de simetria, é, vai ser esse ponto aí. Então, eu vou desenhar, se é o eixo, o ponto aqui, ó, eu vou desenhar a parábola, para mim ficar melhor de entender uma outra coisa. Ela vai cortar aqui, ó, no mesmo, que sempre, como é simetria, eu vou fazer um traço aqui verde aqui, ó, o mesmo valor que ponto que ela está passando aqui nesse B, com a mesma distância ela tem que estar passando lá, ó. Então ela vai interceptar no eixo Y nesse mesmo ponto 3, que é o ponto B, porque é o que chamamos de simetria, tá? Então ela passa por esse ponto 3 e aqui no caso ela desce e passa pelo ponto C, tá? Então esse ponto B é o mesmo, ela é simétrico aqui, ó, com esse ponto, no caso aqui foi o ponto 3, né? Que o gráfico passou por cima do número ponto 3. Bom, por enquanto o que a gente fizemos foi construir aí o gráfico com os pontos que foi dado aí no enunciado. Mas o X da questão está no quê? O que ele pede aqui para a gente calcular? Ó, a área do triângulo, tá? A área do triângulo. Então, por enquanto, eu ainda não vi ainda triângulo aqui. Eu estou vendo só parábola, né? Bom, então aí é que tá. Agora para a gente chegar no triângulo aí, a gente precisa seguir 3 passos, que foi, ó, essas informações aqui, ó. Item 1, item 2, item 3. Que no caso aqui, ó, o primeiro item, que é ponto D, ele deu ao ponto D -5 e 0. Então, -5, continuando aqui, ó, -3, -4, -5 vai estar aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui o ponto D, tá? É, a origem, agora o segundo ponto. A origem, a origem dos eixos cartesianos. Oba, a origem do eixo cartesiano é aqui, ó. Esse ponto aqui é onde esses dois eixos se cruzam aqui, ó. Então, ele não deu o nome de um ponto ali, né? Mas eu vou colocar aqui um ponto E, que é a sequência aí do alfabeto. Eu vou colocar aqui como ponto E. E aí, o terceiro item, ele fala, ó, a intersecção do gráfico da função quadrática com o eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas é o y, tá? Obtém-se. Então, eu vou olhar a intersecção, ou seja, onde que interceptou o eixo y, no caso aqui, o 3. Vou chamar esse ponto aqui A, B, C, D, E, eu vou chamar de F. Então, formamos aí o triângulo, tá? Que o triângulo que ele pedia lá, ó, que é, ó, esse triângulo que acabamos de formar aqui, ó, do D ao F e do E
ao D aqui, ó, formou um triângulo retângulo, certo? Então agora sim, ele quer que a gente calcule aí qual que é essa área. Então eu vou até passar aqui, ó. Ele quer que a gente calcule qual que é a área desse triângulo. A área de um triângulo retângulo, né? Então a área de um triângulo sabemos que é base vezes altura dividido por 2. Então eu vou fazer aqui a fórmula, ó. Área, área do triângulo é igual base vezes por h de altura dividido por 2. Então vamos lá. A área desse triângulo vai ser a base. Ó, a base, olhando para esse triângulo, é desse ponto E ao ponto D. Qual que é a unidade de medida do ponto E até o ponto D? Lembrando que quando a gente está se tratando de comprimento, a gente desconsidera o sinal, que no caso aqui, ó, eu nem coloquei o número aqui, mas foi -5, tá? Que foi esse ponto D, ó, olhando lá no exercício, ó, o ponto D foi do -5 ao 0. Que no caso aqui, ó, é, a gente vai ter, no caso essa base aqui, ó, do 5 até o 0, ou seja, a unidade de comprimento aqui são 5, tá? A gente desconsidera quando é comprimento, é como se fosse o comprimento aqui é módulo, tá? -5. Tem essa questão de matemática também que a gente considera. Se a distância aqui, ó, é módulo -5, é 5 positivo. Tá? Então a base vai ser 5 vezes. E a altura? Qual que é a altura desse triângulo? Oba, ó, esse ponto E ao ponto F. Qual que é a unidade de comprimento aqui do E ao F? Se ele falou que interceptou no ponto 3, então do 0 ao 3 é igual a 3. Então fica altura igual a 3. Dividido aqui por 2, porque se trata de área de triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Bom, então aqui vamos ter 5 vezes 3, 15. Dividido por 2. Quanto que é 15 dividido por 2? 7,5. E a unidade aí, que é a unidade de comprimento, chegamos aí na resposta letra B, certo? Então, resposta aí, letra B. Alguma dúvida nessa questão aí? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos ver aqui a outra, a próxima questão. Então, nenhuma dúvida, né? Beleza. Olha que é a questão de vestibular, tá? Essa questão aí eu não notei aqui de qual que foi o vestibular, mas todas as questões do módulo eu tive observando que lá mesmo no gabarito ele traga lá a banca, né? Todas as questões de vestibular. Então, se vocês estão conseguindo aí acompanhar, é sinal que estão conseguindo aí acompanhar, né, o ritmo de vestibular. A questão 2, o mesmo exercício lá, tá? Exercício de fixação, só trazendo lá, no caso, a página 380. Então, o exercício 2, vamos lá, né? Fazer análise aí do gráfico. O gráfico do trinômio do segundo grau de y igual a x ao quadrado menos 10x mais c é o que está representado na figura a seguir. Bom, é, então aqui a gente precisa, aí, no caso, fazer aqui e somar aqui embaixo. Aqui ele pede, ó, pode-se concluir que A mais C é igual. Opa, ele quer saber então o valor de A mais C para saber aí qual que vai dar esse valor. Bom, ele nos dá aqui algumas informações, que é a função aqui acima, né? Ele nos dá essa função, não tem aqui, está faltando o valor do A, está faltando o valor do C, né? Só tem aqui o valor do B.
Só eu tenho aqui nessa função o valor do b. Mas aqui também no gráfico, ele dá aqui uns pontos aqui importantes para a gente. Lembra que esse pontinho aqui, ó, do máximo aqui, no caso mínimo, né? Dessa função aqui é o vértice. Oba, ele me deu aqui o ponto do vértice. Essa informação era tudo que eu precisava, já que ele não deu aqui o valor de A e nem de C. Observe que eu aplicando aquela fórmula no caso aqui, eu vou precisar ou do x do vértice ou do y do vértice. Eu vou analisar qual das duas eu consigo aplicar aqui para essa questão, tá? No caso aqui eu vou fazer o do y do vértice. O y do vértice é menos delta dividido por 4a. E eu tenho aqui o x do vértice, que é menos b dividido por 2a. Agora aqui observa o seguinte, sempre quando a gente vai aplicar uma fórmula, o que a gente tem que ter em mente? Que a gente precisa de ter ali tais valores somente uma incógnita, para mim saber o valor daquela incógnita, tá? Se eu tiver ali, não tiver formação ali de mais de uma incógnita, eu não consigo aplicar aquela fórmula. No caso aqui, eu vou verificar. Se essa fórmula aqui ó, do y do vértice, se eu conseguiria aplicar ela aqui, ó, o y do vértice, beleza, eu tenho menos 9, certo? Eu tenho ali o menos 9, tá? Que é o y do vértice, eu olho para o eixo y, e eu tenho menos 9. Então, eu sei que o y do vértice é menos 9. O valor do menos delta eu não tenho. O valor do menos delta teria que aplicar lá o delta, que é menos b ao quadrado, vezes AC, e eu não tenho o valor do A e do C. Então, por isso, essa fórmula aqui, para a gente, não tem como aplicar. Então, agora eu vou partir aqui para x do vértice. Observe que o x do vértice, eu tenho o valor aqui, no caso é o 5, eu tenho esse valor, aqui é 5, o valor do b eu tenho, oba, lá na função ele fornece ó, o valor do b, que é menos 10. E aqui só nos resta a incógnita a. Oba, só tem uma incógnita na forma, então eu consigo aplicar ela. Então vamos lá, ó. X do vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes a. Então aqui, ó, eu preciso aqui agora fazer a substituição, né? Eu já identifiquei no gráfico aqui, ó, que o x do vértice é 5, então eu vou substituir. O valor do x do vértice é 5, o valor de b é menos, aí ele me forneceu lá na função, que o valor de b, no caso aí, ó, identifiquei que é o menos 10. Então aqui eu vou colocar dentro do parênteses, né, que esse menos é da função, da fórmula, menos 10. E aqui no denominador vai ficar 2 vezes A, que o A é a minha única incógnita, certo? Então aí agora eu vou utilizar os artifícios matemáticos para me resolver essa equação. O que eu faço aqui inicialmente? Esse 2 que multiplica A, ele está aqui dividindo, eu vou passar ele para o primeiro membro multiplicando, certo? Então eu vou pôr aqui, vai ficar 2A, pô, assim, 2A vezes 5 igual a esse menos com menos aqui do 10, eu já posso somar, né? Menos com menos mais, então aqui igual a 10. Bom, 2a vezes 5, esse 5 eu posso multiplicar o 2, né? Duas vezes os números eu posso multiplicar, e o a mantém, então 2 vezes 5, 10. Ou seja, resultou aqui em 10a igual a 10. Se 10a é igual a 10, então, isolando A, o 10 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 10 por 10. 10 dividido por 10 é igual a 1. Oba, achei o meu valor do A. Terminou a questão? Não, porque aqui eu preciso, a questão aqui, ó, ela pede aqui, ó, A mais C. Quanto que é A mais C? Oba, então eu vou olhar lá na minha função, que foi dada aqui no exercício, que eu tenho, ó, eu tenho lá a função que foi dada. E lá vamos tentar ver se a gente tem os pontos, os valores. No caso, eu já achei o A, ele já deu o B, só falta aqui o C.
E os valores de x, eu tenho algum ponto no gráfico aqui que eu consigo substituir o x, que eu vou ter o valor de y? Tenho. Ele forneceu esse ponto V aqui, ó. Eu tenho o valor de x e tenho o valor dele correspondente em y. Então é só substituir, certo? Só substituir isso aí e correr para o abraço. Então, simplesmente eu vou pegar aquela função y é igual a x ao quadrado menos 10 menos 10x mais c. Agora eu vou substituir, né, os valores aí que eu tenho. Que no caso aqui eu vou substituir ó, esse ponto V, vou escrever esse ponto V aqui, ó, que é o valor de x foi 5 e o valor correspondente em y foi menos 9. Então esse ponto B eu vou fazer essa substituição, tá? Uma vez que esse 5 vai ser o x e o menos 9 aí vai ser os valores de y, tá? Dentro da função. Fazendo isso aí, os outros valores eu já tenho. Então aqui vamos ter ó, o valor de y aqui eu tenho, que no caso aqui eu substituindo, eu já estou substituindo o ponto V lá, ó, vai ser menos 9, de y aqui vai ser menos 9, igual o valor de A, que foi o que eu achei, foi 1, vezes, agora o x ao quadrado, estou substituindo o ponto V, ó, o x está valendo 5, então 5 ao quadrado, menos 10, x aqui novamente, ó, x é o que eu estou substituindo, 5. Então, vezes 5, mais o valor de C. Observe que a única incógnita que eu fiquei agora foi o C. Por isso que eu consigo aplicar essas informações aí que foi passado. Então, aqui eu vou manter menos 9, vai ficar menos 9, igual 1 que multiplica 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. 1 vezes 25, próprio 25. Menos 10 que multiplica 5, então vai ficar menos 50. Mais C. Bom, então a equação de primeiro grau é só isolar, né? Como C já está no segundo membro, eu vou tudo que está junto aqui, eu vou passar para o primeiro membro invertendo o sinal. Esse 25 com 50 eu já posso juntar ele aqui, né? Quanto que dá? 25 positivo com 50 negativo, dá menos 25, tá? Mantendo o sinal negativo, porque 50 é o maior número. Então aqui ó, vai ficar menos 9. Esse 25 que está negativo no segundo membro, ele passa positivo. Então, mais 25 vai ser o meu valor do C. Menos 9 com mais 25, eu vou fazer a subtração, né? 25 tira 9, vai dar 16. 16, então, vai ser o valor de C. Portanto, quando ele pergunta aqui A mais C, o A a gente achou 1, mais o C a gente achou 16, portanto, resultado aí 17, né? Logo, concluímos aí resposta aí, letra E do exercício. E aí, questãozinha aí, tranquilo? Alguma dúvida aí nessa questão? Complexa, né? Mas aqui o que a gente precisou aqui? Do x do vértice, y, x do vértice que a gente conseguiu aplicar. E o ponto V, né? Qualquer ponto, quando a gente tem o valor de x e temos o correspondente em y, é só a gente substituir na função. O valor, o x, quando dá a função, a gente já tem o valor ali para a gente substituir, pronto. Nem sempre quando dá um determinado valor, a gente pode simplesmente estar fazendo aí essa substituição. Então, tem alguma dúvida específica, alguma pergunta sobre nessa questão aqui? Não, então vamos para a próxima questão, né? Podemos avançar.
Mas é a questão das resolução de questão é igual eu falei para vocês, é a gente resolvendo, primeiro entender todos os conceitos, né? Porque no caso aqui, para a gente chegar a resolver isso aqui, a gente precisou do conceito do vértice, né? O que é o vértice da parábola e também, no caso, introduzir aí o ponto, né? Quando a gente tem um determinado ponto, que no caso esse ponto específico aí foi o valor do vértice, mas poderia ser qualquer outro ponto aí quando a gente tem o valor de y e temos o correspondente em x, a gente pode substituir dentro da função sem medo de errar, tá? Que a gente é o mesmo valor, quando substitui o x, a gente achou o resultado em y. E lembrando que no caso a observação aí é y, a função, qualquer função de x é a mesma coisa de y, certo? Eu sempre costumo frisar isso por conta do valor. A função ali, o valor que você acha quando você substitui x é o valor seu correspondente no gráfico do y, certo? Então é importante você saber dessa informação para você, é, no caso aí, você conseguir é, achar o valor aí correspondente em y. Tá? Então, vamos avançar aqui, né? Vamos para a questão aqui. A próxima questão é a questão 3. Seja a função 2 e 8, no caso ele deu um intervalo, tá? No caso ele está determinando aí ó, esse intervalo aí do ponto 2 até o ponto 8 aí de x, tá? No caso aí a gente tem um intervalo, por isso que gerou aí essa parábola, ela tem os pontos aí determinados, né? No caso o menor aqui, ela só iniciou aqui no 2. Só aqui, ó, no caso, ela iniciou aqui nesse 2 e acabou aqui nesse 8, tá? Por isso que ficou, foi feito assim. Bom, aí ele deu a função aí, ó, definida. X ao quadrado menos 9x mais 18. Considere os números, no caso FU e FV. São, respectivamente, o maior e o menor valor que F assume. Calcule a média aritmética. Bom, então aqui ele pede para a gente, no caso, achar o valor de FU, FV e a gente calcular essa média aritmética. Então vamos lá. É, o FU, no caso, vai ser o meu maior valor, né? Quem que é o maior valor, no caso aqui, é referente, a gente tem que olhar para o eixo Y, né? Quem vai ser o meu maior valor? Então aqui, ó, o meu maior valor aqui correspondente em Y vai ser esse ponto 8, ó. O gráfico meio que ele já está nos respondendo isso, ó. Então aqui eu vou pontilhar e vou já pôr aqui o meu FU, tá? Esse ponto aqui, ó, vai ser o FU, ponto máximo, tá? Então, e o meu valor mínimo, ó, o valor mínimo, olhando para esse ponto aqui embaixo, ó, vai ser o Y do vértice, né? Vai ser esse próprio ponto que já está aqui, ó, que é o Y do vértice. Então, eu posso aqui dizer que esse ponto vai ser o valor de FV, que como foi colocado lá na questão, né? FV menor valor. Bom, então eu preciso saber desses dois valores para depois aí é, a gente achar a média, né? Porque a questão aqui ela pede o que? Calcule a média aritmética, tá? Bom, então aí como é que a gente faz aí para a gente achar esse ponto de FU e esse ponto de FV? Bom, o ponto aqui ó, de FU parece estar mais fácil, que é o quê? Que ele já deu um 8. Se ele já deu aqui um 8, que é o correspondente de x, quando eu substituir dentro da função, que a função foi dada, está aqui, ó. A função dada está aqui. Eu substituindo o x aqui por 8, o valor que eu achar vai ser o meu correspondente em y, que já é o ponto máximo aí, o FU, certo?
Então, vou simplesmente fazer essa substituição aí, sendo para que o x igual a 8, certo? Então, vamos lá, substituindo na função. Eu vou colocar, em vez de colocar fx, eu já vou pôr aqui o y, tá? Eu sei que é o meu valor em y. Então, o y vai ser igual a x ao quadrado, que no caso eu já vou substituir o x por 8, né? Então, vai ficar, ó, fazer aqui 8 ao quadrado, menos 9 vezes 8, menos 9 vezes 8, mais 18, né? Foi dado lá. Bom, então fazendo essa resolução, vamos ter y igual 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 9 vezes 8, 72. Menos, né? Menos 72, que é o negativo. Mais 18. Menos 64 com menos 32, ou desculpa, 72, eu vou ter que fazer aí, vai dar menos 8, menos 8, né? Vai dar aí menos 8, porque 64 mais 8 dá 72, mais 18, mantém. Então aqui y vai ser igual, menos 8 com mais 18 vai dar 10, né? 10. Bom, é, eu já achei aqui o meu ponto de máximo. Então, aqui, esse valor aqui de 10, eu posso afirmar aqui que é o meu FU. Já achei o FU. E agora eu preciso, então, do FV. E aí, agora eu preciso aplicar o que aqui para mim chegar no meu FV? O Y do vértice. O Y do vértice eu preciso saber o quê? Preciso saber o delta, né? Então, vamos lá, calcular o meu delta. O delta, estamos careca de saber, né? Então, vou aplicar, vou fazer aqui embaixo, ó, o valor do delta. É aqui mesmo. Delta é igual b ao quadrado. Qual que é o b ao quadrado? Eu estou fazendo aqui de forma direta, tá? Eu, no caso, eu já entendo que você já memorizou aí essa fórmula do delta. B ao quadrado é menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 18. Eu estou olhando lá para a função lá em cima, onde é que está de verde. Está destacado lá de verde. Então agora já fiz essa a aplicação aqui da fórmula do delta, agora é só calcular. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, menos vezes menos dá mais, então 81. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 18, fazer aqui do lado, ó, 4 vezes 18, 4 vezes 8, 32, vai o 3, 4 vezes 1, 4 com 3, 7, 72. Então aqui vai ser menos 72. Portanto, delta vai ser 81 menos 72, vai dar 9, né? Delta aí vai ser igual a 9. Bom, cheguei no valor do delta agora, eu posso, não precisa aqui, não preciso chegar nas raízes não, tá? Porque aqui eu preciso chegar no y do vértice. E o y do vértice é o que? A fórmula do y do vértice, quem lembra? Menos delta dividido por 4 vezes A. Então agora eu vou aplicar o valor do delta que eu já calculei, vai ficar menos, o valor do delta foi 9, dividido por 4 vezes o valor de A, foi 1, né? O valor de A é 1. Portanto, o y do vértice vai ser igual a 4 vezes 1 é 4. Então ficou aí 9 por 4, né? Negativo. 9 dividido por 4, lembrando que uma fração negativa. Bom, então já achei o meu ponto. Como não tem como dividir 9 por 4, achei aqui com o y do vértice, vou colocar aqui, ó, menos 9 sobre 4. Terminei a questão? Não, que esse valor aqui é o valor aí do meu FV. Não, porque agora eu preciso ir no X da questão, ó, calcular média aritmética. Média aritmética sabemos que é um mediano ali, eu preciso somar os dois e dividir por 2. Eu somo esses dois valores, divido ele por 2, eu acho a média aritmética, certo? Então aqui eu vou colocar assim M de média é igual. Eu vou simplesmente somar o
pôr aqui o FU mais FV dividido por 2, certo? E aí eu vou achar aí a média aritmética. Portanto, no caso aí, a média aritmética, o FU, achamos o primeiro valor foi 10, mais o FV, achamos que é menos 9 sobre 4, então eu vou fazer aqui, ó, dentro do parêntese, menos 9 sobre 4, e tudo isso dividido aqui por 2, certo? Bom, agora aqui a gente precisa do que, ó? 10 mais 9, que no caso é menos, né? Porque mais com menos vai dar menos. 10 menos 9 sobre 4. Eu tenho aqui uma subtração de fração, MMC, né? Quem lembra aí? A gente precisa achar o MMC aqui, hein? A aplicação lá, tá vendo por que a gente precisa dos conceitos básicos? Então aqui o MMC é 4. Lembrando que eu vou considerar aqui, ó, vou pôr aqui um 1 aqui embaixo desse 10. 4 dividido por 1 dá 4 vezes 10, 40. Menos, que aqui é o sinal aqui da função, dá menos, mais que menos, menos. 4 dividido por 1 dá... No, 4 dividido por 4 dá 1 vezes 9, o próprio 9. E aqui embaixo eu mantenho 2, certo? Então aqui vamos ter, ó, 40 menos 9 vai dar 31. 31 dividido por 4, e embaixo aqui eu tenho 2. No caso aqui é a divisão de fração, lembrando que embaixo desse 2 eu posso também aqui colocar um 1, né? É uma fração aqui embaixo. Divisão de fração, mantemos a primeira vezes o inverso da segunda. Portanto, ó, mantenho a primeira, 31 sobre 4, vezes o inverso da segunda. Então o 1 aqui sobe e o 2 desce. Tá? 1 vai para o numerador, 2 denominador. Oba, o que ficou então? 31 vezes 1, 31. 4 vezes 2, 8. 31 dividido por 8 não dá. Dá para simplificar? Não. Então, essa aqui é a nossa resposta. Chegamos aí nessa conclusão. E aí, bate aí com... Ele não deu aqui, no caso das alternativas, mas bate aí com o nosso gabarito. Certo? Uma questãozinha também que precisamos várias aplicações aí, né? Alguma pergunta aí dentro dessa questão? Alguma dúvida? Aqui já precisamos de MMC, divisão de fração, regrinha lá, y do vértice, substituição do ponto, quando a gente tem um ponto, no caso a gente substitui o ponto 8 aí para achar o correspondente. Dúvidas? Então é isso, pessoal, os níveis aí de questão aí de vestibular, né?